faz, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é pensando sobre o que nós fazemos em cada território, em cada assentamento, em cada comunidade pesqueira, em cada território quilombola. É isso que nós estamos fazendo juntos. E eu acho que pensa melhor quem pensa junto, né? Quem dialoga, quem troca opiniões. Então, é esse o sentido do nosso encontro todo e da manhã de hoje. E muitas vezes, assim, o que acontece no nosso lugar só tem a ver com o que acontece no mundo. Então, a gente precisa fazer esse movimento de sair do lugar da gente, olhar o mundo, olhar o Brasil e olhar o nosso lugar de novo. A gente tem que sempre fazer esse movimento de ida e vinda para pensar melhor o que a gente faz, porque assim as coisas se explicam melhor e quando a gente entende melhor o que a gente está submetido, quais são as forças que estão determinando sobre a gente também se posiciona e atua melhor. Então, o mundo hoje, vocês acompanham pela TV, o mundo hoje vive uma crise que é uma crise ampla. Ela não é uma crise econômica, ela não é uma crise financeira, ela não é só uma crise ambiental, ela é uma crise que se manifesta em todos esses aspectos, econômico, é uma crise de segurança alimentar, o mundo vive, é uma crise energética, esse modelo consumidor de petróleo não funciona mais, com base em combustível fóssil. O petróleo, por exemplo, não tem seus limites postos. Então, essa crise é múltipla. E isso é novo na humanidade. Faz tempo que a gente ouve e vê falar em crise, mas o fato dessa crise ser tudo ao mesmo tempo agora, econômica, alimentar, financeira, ambiental, é uma novidade, né? É como se o mundo como um planeta vivo, tivesse suas peles, né? Seu tecido que cobrisse esse mundo. E esse tecido está esgarçado. O tecido humano, do convívio humano entre as pessoas, daí a violência, daí os inúmeros fenômenos de desumanidade que a gente vê hoje, o racismo, problema com os migrantes. O tecido humano está esgarçado. O tecido ambiental está esgarçado também. Daí o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, da ameaça que pela primeira vez nós enfrentamos como humanidade, que é a ameaça de continuarmos existindo. Isso é a primeira vez na humanidade que se manifesta globalmente como um problema. Haviam problemas ambientais, mas não a ponto de ameaçar a nossa existência como humanidade. E todos esses tecidos, a pele do nosso planeta está esgarçada e os buracos se revelam, né? E nesse mundo, onde esse tecido se esgarça, as pessoas lutam. A gente está vendo processos de lutas muito importantes no mundo inteiro, né? Isso a gente está vendo nos Estados Unidos com o movimento dos indignados, ocupando as praças, negando a política do jeito que ela é feita, a partir das instituições que demonstram seus limites lá e aqui, não é não? Será que a gente não vê os limites do Congresso Nacional hoje? Olha aí para a gente, vamos olhar um para o outro. O que é o nosso Congresso Nacional? Qual foi o comportamento dele no cenário recente do debate sobre o Código Florestal? Para não falar de outros, né? Então, os governos desgastados, as institucionalidades desgastadas, lá e aqui, as nossas instituições, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, CODEFAS, Integração Nacional. Ministério da Integração Nacional. Aqui, que papel cumpre ao projetar uma nação e um país? Então, essas instituições, elas estão sendo questionadas no mundo inteiro. E os movimentos que existem, né, a gente vê também na Europa, as pessoas se negando a pagar a conta da crise, né?
que os governos europeus trazem para esses povos? Austeridade, dureza, de novo sacrificar o povo, roubar os direitos sociais para poder ajudar os bancos, as instituições financeiras, a velha receita. Velha. Só o novo é que as pessoas não estão aceitando. Estão indo para as ruas. A juventude na Espanha, na Praça do Sol, milhões de jovens. Eu morei na Espanha e sei por que aquela juventude está na praça. Porque quando a gente estava lá, eles ficavam impressionados que eu tinha uma casa para morar aqui no Brasil. Porque a juventude na Espanha não tem esse direito de sonhar com uma casa. Impossível para um jovem de classe média pensar em ter uma habitação. Não existe. A possibilidade do casamento não vem com a possibilidade de ter um lugar para morar. Não existe essa possibilidade. O emprego, são 20 milhões de desempregados hoje na Espanha. Então, assim, a universidade no alça não permite você alcançar um emprego. Então vou estudar e vou conseguir um emprego. Não. Daí, quando a juventude vai para a rua, por quê? Porque o futuro está ameaçado. O futuro daqueles jovens está sendo negado. E não é só lá. Aqui, nossos vizinhos, Chile, os jovens também foram para a rua, pelo mesmo motivo. Estudar não significa se empregar. Qual o sentido de estudar, de aprender mais, de ter mais conhecimento, se eu não posso entrar no mundo do trabalho e utilizar esse conhecimento? Então é por isso que essas manifestações todas acontecem, né? E o nosso Brasil, esse Brasil que eu vi na fala de cada companheiro aqui, ele está cumprindo um papel no mundo hoje. Qual é? Né? Diante dessa crise, se projetam novas nações no mundo em diferentes papéis. Por exemplo, a China, que já foi papel dos Estados Unidos, de outras nações, virou a fábrica do planeta, a grande fábrica, o fabricão do planeta. Né? A gente está aqui com os telefones, celulares, smartphones, tudo produzido na China, à custa da exploração das pessoas, à custa do suicídio de trabalhadores. A gente não sabe como são produzidos esses produtos eletrônicos na China. Né? E esse fabricão precisa de um fazendão, alguém que mande o aço para eles, alguém que mande a matéria-prima para eles. Quem é o fazendão? Minas Gerais. O Brasil é o fazendão. O Brasil é o fazendão. Então, fazendão por fabricão do mundo. E esse fazendão tem um gerente, tem uma gerência, que é o governo desses últimos anos, minha gente. Esse modelo está sendo projetado e construído e desenhado. Ele não é uma espontaneidade, ele é concretizado através das políticas, da atuação das instituições. Então, o Brasil, o que ele oferta para o mundo hoje? Matéria-prima. Ele oferta aço, urânio. Vamos lá, me ajuda aí. Camarão, energia, né? Não, para produzir tudo isso, energia. Celulose, né? Carne de boi. Carne. Água. Minério. Então, é um fazendão. Fazendão. Falou bem. Fazendão. Então, quem é que são os gerentes do fazendão? BNDES. Pense num gerente do fazendão. Quem é que financia o PAC, a obras de infraestrutura para fazer esse fazendão mandar as coisas para fora? Quem é? BNDES. Por isso a BR lá, por isso a ferrovia que vai passar por cima da comunidade quilombola indígena, por isso as eólicas para gerar energia, por isso a cana-de-açúcar, né, para produzir o etanol, para mandar energia para esse fabricão. Então, tudo isso que vocês estão vendo é fruto do papel de fabricão do mundo que o Brasil se constituiu, e muito com a participação do chamado, eu disse chamado mesmo, eu falo assim hoje, do tal chamado governo democrático popular. Porque não é democrático e tão pouco popular quem projeta esse modelo para um país passando por cima do popular, está aqui o popular, né? E não é só o popular na zona rural. Os populares também nas cidades estão sendo atropelados.
porque o BNDES, do jeito que ele privilegia as obras do PAC, as obras de infraestrutura de energias hidrelétricas, o Rio Madeira, Belo Monte, do jeito que ele faz isso, impactando Cerrado, Amazônia, a Caatinga, ele faz também para as cidades com as obras da Copa, né? A gente viu que todos os estados têm financiamento do BNDES. O Maracanã vai gastar milhões, bilhões e vai ser entregue nas mãos do Eike Batista. Nunca a gente viu uma concentração econômica nas mãos de um número pequeno de empresários, como a gente está vendo hoje. O Eike Batista é com a sua EBX aí, os projetos de termoelétrica, os parques eólicos. Os parques eólicos têm sido constituídos com o dinheiro do BNDES. A gente está lá no Ceará e a gente vê a criação dos parques, né? Que é muito... Pense num negócio, né? Pense num negócio fácil. O cara não tem dinheiro. É um empresário, geralmente argentino, português. Ele não tem dinheiro. Ele se coloca no leilão. A partir da sua participação, ele tem o financiamento do BNDES. Pense numa mão na roda, né? Eu ganho e tenho já o financiamento automático no banco e tenho a compra assegurada pelo governo dos lotes de energia produzidas. É uma mão na roda para um grande capital esse nosso governo, principalmente a partir da atuação do BNDES. Então, isso é fundamental da gente compreender e da gente se colocar em luta. O problema hoje é que é muito difícil enfrentar processos tão grandiosos trabalhando no varejo. Né? O que nos falta hoje? Nos falta um projeto muito maior, um projeto de nação em contraponto a esse fabricão que estão transformando o Brasil. Nos falta hoje um projeto de um Brasil social, um Brasil de justiça social, de equidade e de aprofundamento de democracia, muito distante do que nós estamos vendo se materializar. E isso se dá não só por uma articulação do Rio São Francisco, isso se dá por um conjunto de movimentos sociais, um conjunto de partidos que aqui para nós estão capturados. Mas a gente tem que ler que eles estão capturados. Vamos aí, gente, qual é o maior escândalo que nós, ao ligarmos hoje a televisão, vemos o Cachoeira, não é não? Cachoeira, e o Cachoeira vai desaguar onde? Na Delta. E a Delta vai desaguar onde? Nas campanhas. Campanha para Fortaleza, campanha para São Paulo, vai ver o nome dos prefeitos, tudinho, quem teve financiamento da Delta. Olhe, Transparência Brasil. Quem financiou a campanha do prefeito lá da capital do seu estado? Vai ver, você vai encontrar o nome da Delta, mas aos montes. A Delta hoje abandonou as obras da transposição, abandonou a cidade de Fortaleza nas obras da Copa. Tal foi o escândalo e o prejuízo em que ela se meteu ao ser identificado. Mas isso dá conta de como nós estamos funcionando. Isso é muito grave, uma articulação do poder político e do poder econômico sendo animada pelo Estado brasileiro. Né? Isso é uma característica dos nossos tempos, essa acentuação é uma característica desse tempo. Então, a gente tem que fazer nossas lutas, né? E acho que a gente precisa também aprender muito a comunicar com as pessoas, a falar coisas complicadas de maneira simples, né? Até a gente conversava sobre o projeto Manuelzão, que nós temos muita diferença, por exemplo, do São Francisco, mas da genialidade que foi traduzir uma coisa super complicada, que era um rio com qualidade de água, com parâmetros, medidas que dessem conta dessa qualidade, oxigênio, isso aqui, isso aqui. Eles pegaram esse negócio complicado tudinho e colocaram uma meta que foi beber, nadar, pescar no rio, né? Pois é. Então, a gente também tem que aprender a fazer isso nas nossas frentes de luta.
Lá no Ceará, por exemplo, falar de energia eólica é quase pecado. Por quê? Na Europa também, não é só lá no Ceará não, na Holanda, na Espanha, eu vi a dificuldade, porque a energia limpa, num contexto onde você tem uma crise do aquecimento global, uma necessidade de mudança na produção de energia, você vai falar contra essa energia? Aí vão falar, o que falam pra gente? Vocês são contra tudo, né? Não. Então, a gente tem que desenvolver essa inteligência, né? E os movimentos lá no Ceará acharam um jeito que eu achei também genial, que é dizer assim, a energia correta, nós queremos a energia certa do jeito certo, e não do jeito errado como está sendo feito. E foram demonstrar como as fiações têm passado por debaixo das dunas, por lagoas, expondo as comunidades ao risco, como o caminho dos ventos tem sido alterado pelas instalações dos parques, as areias que caminhavam num sentido hoje vão para cima das comunidades e das casas. Isso é desconhecido das pessoas. Quais são os impactos da energia eólica? O que isso afeta a vida do povo? Isso tem que ser conhecido e a gente tem que buscar aliados. Assim, o turismo não tem nada a ver com a gente, mas tem. Veja bem, só uma coisa nos interessa do turismo, o apreço que eles têm pela paisagem. Isso nos interessa. Não interessa que os empresários do turismo briguem com os empresários da eólica para que, por exemplo, os rios Jaguaribe, você vai no Ceará hoje, lá na Foz, no encontro com o mar, é só catavento, é horrível. É horrível. Aquilo não tem atratividade mais nem para o turismo. Não tem quem goste de uma paisagem daquela. Então a gente tem que estabelecer alianças parciais. Não é que eu estou propondo que a gente se junte com o empresariado do turismo. O que nos une é a paisagem. Só que a paisagem para o nosso povo, ela é uma paisagem cultural. Se o São Francisco é assim, onde ele é bonito, onde ele é preservado, é porque existem os povos que vivem lá, que com seu modo de vida mantêm essa paisagem. Então nós temos que defender essas paisagens naturais que são sustentadas por um jeito de ser desses povos. Isso é um patrimônio da gente. É essa a luta que nós temos que enfrentar. Nós temos que nos confrontar com o BNDES. Não adianta ficar brigando, a nossa briga tem que ser com os grandes. O BNDES continua sendo esse intransigente que começou um diálogo em 2009 e fechou. Agora os movimentos sociais fizeram uma carta para o BNDES, aproveitando um lançamento que houve mais, uma vitória da sociedade brasileira, a gente tem poucas hoje, então a gente tem que comemorar e tem que dar sentido a elas, que foi a lei da informação. E aí os movimentos cobraram do BNDES uma série de informações que são negadas cotidianamente, e eles têm 30 dias pela nova lei para responder. Nós temos que fustigar, nós temos que aperrear esse povo. A gente não pode se conformar, a gente não pode aceitar como agora na política, nas eleições, as pessoas querem fazer crer que a gente tem que acreditar nesse possível deles. O possível deles é o que dá para fazer, é a governabilidade, é a política do realismo. A gente tem que acreditar que é possível novos possíveis, que a gente pode alargar os possíveis, que a gente pode abrir os horizontes. A gente tem que recuperar no nosso povo a capacidade de lutar e de acreditar, de fazer a diferença. É preciso resgatar Guimarães Rosa quando ele disse: o que a vida quer, o que a vida pede da gente é coragem. É essa coragem que nós temos que resgatar nesse povo, nosso povo. E nós temos que recuperar projetos de Brasil, projetos abrangentes do ponto de vista político, que enfrentem também aqueles que estão deixando o poder pôr os pés sobre o povo. Nós estamos sufocados, nós estamos estão mesmo debaixo dos pés daqueles que estão no poder. Nós temos que afastar aqueles que nos amarram hoje. Nós temos que debater. Nós tínhamos uma cultura de debate que se perdeu. Ninguém quer mais debater as coisas. As pessoas não querem clarificar as coisas, querem que as coisas fiquem nebulosas, turvas. Isso interessa a quem está no poder e quem está ganhando com o poder. Nós temos que retomar o debate político. Essa é uma coisa que eu acho fundamental que a gente tenha a capacidade de resgatar. Então, aqui,
Eu acho que esse é um movimento que eu respeito, que eu tenho apreço e que tenho minha vida vinculada a esses povos que estão aqui. Foi com eles que eu vivi durante 14 anos, 13 anos, trabalhando com pescadores. Muito orgulho de encontrar companheiras como o Zezé, como o Bill, da CPP. Fizemos grandes e bonitas lutas contra a carcinicultura nesse país. Vale ressaltar que o que animou as fazendas de camarão foi uma legislação criada no âmbito do governo democrático popular. Foi metas criadas a partir da criação do Ministério da Pesca. E que essa agora, boom que está havendo na piscicultura de águas interiores, também foi construída nesse mesmo governo. Nós nos colocamos contra. Criação de peixe nas grandes barragens, porque esses ambientes são ambientes fechados, são ambientes onde não há circulação, a não ser quando você libera a água, e eles acumulam detritos no fundo, né? Não há uma movimentação disso, não é como o mar, não é como um rio, todo tempo tem as correntes para oxigenar, tem limites para isso, nós estabelecíamos e queríamos que esses limites fossem colocados na lei, e o governo não quis, porque, de novo, o fazendão, vamos estimular o empresariado para produzir pescado para exportação, tal e tal. Então, gente, a gente tem que desnudar isso. A nossa luta ela é política, ela é essencialmente política. Não adianta a gente ficar só no varejo. A gente tem que ir para o atacado. A gente tem que atacar esse modelo de desenvolvimento. Não vai ser de uma hora para outra, mas são nessas pessoas que eu acredito. É nessa energia de que eu acredito. Na energia, porque para vocês, para as pessoas que estão aqui trazendo essas problemáticas todas, o nosso país faz a diferença. A manutenção da integridade do nosso ecossistema faz diferença para os quilombolas, para os pescadores, para os gerazeiros, não faz para os empresários, muito pelo contrário, né? Então, gente, a transformação que nós vimos no Código Florestal foi para permitir o fazendão funcionar. Não tem água se não tem floresta. Está provado que existe uma relação. Ninguém produz água, a não ser os ecossistemas, a não ser as florestas. Desmatar 50% das áreas de preservação permanente. O que é área de preservação permanente? Descomplica isso, Soraya. É como se a gente tivesse um organismo vivo, que é a Terra, e as áreas de preservação permanente são os órgãos vitais desse organismo vivo. Então, o que o Código Florestal de 61 assegurava a nossa terra, o nosso país, é que os órgãos vitais eram protegidos, nosso coração, nosso cérebro. E agora, o que esse Código Florestal faz? Ele põe tudo na mesa, ele põe tudo em oferta, põe tudo à disposição do mercado, da produção da soja, da cana, de tudo isso que o fazendão está mandando para fora. Foi isso que eles asseguraram através do Código Florestal. Facilitando o hidronegócio. Facilitando o hidronegócio e o agronegócio, né? Então, essa é Soraya Fanini, vou parar por aqui para a gente fazer o debate e dialogar. Foi um prazer conversar com você. Popular da Bacia do São Francisco de Tradicional, eu, Frei Giovânia Luiz Moreira Gravei. Obrigado.